O futuro revelado pelo Apocalipse. Agora no Amanhã Hoje. Seja bem-vindo a este seu programa, O Amanhã Hoje. Aqui onde você vê o futuro revelado por meio da fonte de conhecimento mais confiável que nós conhecemos. Eu não estou falando de nenhum livro aí estranho a você. É um livro que você já ouviu falar dele, a Escritura Sagrada. Está aqui na minha mão. Esse livro, ele tem um conjunto de 66 pequenos livros dentro dele, dentre os quais o último é o que mais chama a atenção das pessoas nestes últimos dias. Apocalipse. Você já teve interesse de estudar esse livro? Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade sobre ele, mas muito pouco se fala. Não aqui. Nosso foco nesse programa é justamente estudarmos esse livro para que possamos entender o que Deus tem revelado sobre os últimos dias, sobre o final da história deste planeta, sobre o nosso futuro. Interessa para você? Eu imagino que sim, né? Eu tenho interesse no Apocalipse, porque eu quero saber o que vai acontecer e tomar decisões corretas na minha vida. E se você é assim também, eu te convido agora para que junto comigo se una numa oração. Nós vamos pedir a Deus que dê essa palavra para que Ele nos revele aquilo que Ele deu. Lembrando, nós vamos estudar agora sobre Apocalipse capítulo 4. Nós já estamos estudando desde o capítulo 1. Pulamos por vezes quando entendemos ser necessário apresentar algo a você, algo urgente, algo impactante que ocorreu, mas semana após semana nós voltamos ao objetivo. Ou seja, passa 2, 3 semanas, voltamos aqui no que nós chamamos o curso O Apocalipse Revelado. Então vamos lá para mais uma lição deste curso. Antes disso, oremos juntos. Você me acompanha? Senhor nosso Pai, nós te rogamos com a palavra aberta, que o Senhor venha nos dar esclarecimento, para que nós possamos entender, Pai, quais são as Tuas palavras que vão trazer a vida eterna para nós. Abençoa cada telespectador, dá entendimento a eles, Pai, e em especial, usa-me como Teu instrumento, porque quero me esconder na rocha que é Cristo Jesus. Que Ele seja o instrutor, que Ele seja aquele que fale ao Teu povo por ocasião deste episódio. É o que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma cena impressionante se desenrola aos olhos do profeta em Apocalipse 4. Ele diz que depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 criaturas viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas e, ao redor e por dentro, estavam cheios de olhos.
e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ao receber um convite para entrar no lugar mais interior do céu, João vê aquele que todos nós gostaríamos de ver um dia. O grande Deus Criador dos céus e da terra. Ele não consegue vê-lo definidamente como você me vê na tela, porque a glória dele era tão resplendente que era impossível o olhar humano penetrar aquela glória. E ele vê que daquela glória, aquela luz se expande, dando agora o aspecto das cores do arco celeste, conhecido por você como arco-íris, esse que aparece no dia da chuva. Não é sem causa. Deus criou todas as coisas e aquilo que há no céu, ele reproduz na terra. João também viu, em volta deste trono, 24 tronos. E ali estavam sentados anciãos, pessoas que já estão lá no céu. Esta cena parecia a ele um tribunal. No livro de Daniel, capítulo 7, este outro profeta também comenta ter visto a cena. No verso 9 ele diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Que cena impressionante! O grande juízo do céu, onde livros são abertos. E quem serão os julgados? A Bíblia declara que seremos nós. Em Romanos 14, verso 10, a Escritura diz: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E ali estava aquela cena aonde você vai estar lá, não pessoalmente, mas por meio do teu livro. E as tuas obras vão ser avaliadas. A Bíblia diz que não somente aquilo que aparece para os outros vai ser considerado, mas mesmo os nossos mais íntimos pensamentos, as coisas que ninguém vê, estas vão ser minuciosamente consideradas neste juízo. Em Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, o Senhor nos dá um conselho. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Neste tribunal, os pensamentos dos homens vão ser avaliados, e os seus também. Quão importante é, portanto, preocupar-se com a preparação para este juízo. E o próprio texto que acabamos de ler, ele fala que o juízo terá como base os mandamentos. Isso porque, para você se preparar para ele, o conselho foi: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quais? Aqueles 10 mesmos, aqueles que foram dados lá no Monte Sinai, que possivelmente você já ouviu falar deles, aqueles que foram escritos com tábua de pedra. Sabe por que foram na pedra? Porque pedra representa uma coisa sólida, que ninguém muda. São mandamentos imutáveis. Eu sei que existe por aí o comentário, o ensino também, de que a lei de Deus não está mais em vigor. Mas a Bíblia ensina que você vai ser julgado por ela. Então é bom você considerá-la, atentar
como diz Tiago, atentar para a lei. Presta atenção nela, veja qual é a regra de governo no céu e na terra, porque você vai ser julgado segundo ela. Quer você queira, quer não. Como a Bíblia diz, todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. É como aqui na terra. Você fala, vou ignorar a lei. Ou você fala, vou obedecer. Não importa. O tribunal continua ali. O fórum continua ali. O juiz está ali. E quem transgrediu vai ser condenado. Ou pelo menos deveria. Se aqui na terra a justiça falha, você pode saber de uma coisa. No céu não. Então, nós precisamos levar muito a sério essa questão do tribunal do céu. Até porque ele é que vai decidir o nosso destino eterno. Como nós vimos há pouco, os nossos pensamentos, as coisas encobertas vão ser avaliadas. E este ensino também foi dado a João, o profeta que viu a visão do Apocalipse e a visão do juízo que nós contemplamos há pouco ao ler Apocalipse capítulo 4. Nós já falamos que João viu o trono de Deus, nós já comentamos que ele viu os 24 anciãos. Nós não vamos aqui falar com detalhes sobre os anciãos, mas nos episódios anteriores do programa nós já comentamos quem são eles. E agora, João continua o relato, falando que ele vê também 4 criaturas viventes. Nós já estudamos quem são essas criaturas. Resumindo para você, são anjos. Quem são eles e o que fazem, isso já foi explicado. Se você quiser saber, pode pedir os episódios anteriores. Mas aqui nos toca um detalhe sobre esses seres viventes, esses anjos que estão ao entorno do trono de Deus. Em Apocalipse 4, o profeta relata aqui, no verso 6, que estes 4 animais estavam cheios de olhos por diante e por detrás. E repete a informação no verso 8, quando diz que eles estavam cheios de olhos. O que isso significa? Considere um pouco essa imagem. Tenta visualizar isso como num filme. Um ser com 6 asas, grande, semelhante a uma pessoa, mas as asas saem aqui, na altura das costas ou do peito. E este ser está cheio de olhos. As asas têm olhos, as costas têm olhos, as pernas têm olhos, o peito tem olhos. Que impressão isso daria para você? Claro que esse ser não existe assim. Essa revelação quer nos passar um ensinamento. Mas se existisse um ser assim, a sensação que nós teríamos é: eu não consigo me esconder dele. Porque não adianta eu passar por trás dele, pois ele me vê. Se eu passo pela frente também. Pelo lado, a mesma coisa. Ele sempre está vendo. O ensino que o Senhor nos dá por meio deste símbolo, os olhos em todas as partes do corpo dos anjos, é que os anjos são usados como instrumentos para que seja composto o relato do seu livro lá no juízo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, não importa se o que você faz é no escuro, ali estão os olhos do Senhor. Mas de que maneira? É certo que Deus sabe todas as coisas. Deus não precisa de que ninguém veja as coisas e conte para Ele. Mas o juízo, ele é feito não só para Deus saber, porque Deus já sabe, Deus nem precisaria de juízo nenhum. O juízo é feito principalmente para que o proceder de Deus seja justificado diante de todo o universo. Por exemplo, com que base Deus pode levar você para o céu? Os anjos precisam avaliar isso, porque será que Deus é justo mesmo? Ou ele é injusto? Por que Deus deixou o diabo de fora do céu e vai levar você? Deve haver uma razão para isso, não é? Ora, e a razão, ela tem que ser determinada pelo juízo. A Bíblia fala, inclusive, em Romanos, capítulo 3, verso 3, que Deus será julgado. Então, para o proceder de Deus ser justificado, ele precisa dar acesso às informações que levam ele a tomar as decisões. Se ele vai julgar o que nós fazemos que está encoberto,
até os nossos pensamentos, ele precisa dar acesso aos anjos para que os anjos seus vejam os nossos pensamentos. Isso te surpreende? Mas é verdade. É por isso que os seres viventes, os anjos, aparecem como cheios de olhos. Eles são representados como sendo os olhos do Senhor para o juízo, os olhos que vão ver os seus pensamentos e relatar fielmente o que viram naqueles registros do céu. Está preocupado? É de ficar preocupado mesmo. Sabe, todas as coisas estão abertas aos olhos daquele que tudo vê e diante do juízo. Por isso, quando meditamos na cena do juízo, nós devemos nos lembrar de que ainda é oportunidade de confessarmos os nossos pecados a Jesus. Hoje você pode apresentá-los a Ele para que os seus pecados sejam apagados dos livros de registro. Porque se permanecerem lá, aquele seu pensamento que você não gostaria que ninguém soubesse, ele está lá, está escrito, está claro. Mas ele pode ser apagado. Que bom, né? Então, para isso, Deus nos deu boas novas. Ele falou que os pecados serão apagados. E para isso há apenas uma condição. Quer saber? Atos 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se precisam ser apagados, é porque estão registrados. E quando você se arrepende e se converte dos seus pecados, eles são apagados. Maravilhoso, não? Só um Deus misericordioso, paciente e longânimo pode fazer isso. A Bíblia diz que Deus não nos trata segundo as nossas transgressões. Ele não nos retribui segundo os nossos próprios caminhos. Antes, Ele apresenta um plano de salvação. No livro de Romanos, capítulo 3, e no verso 21, ele diz: agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela fé em Jesus Cristo, por entregar-se completamente a Jesus, nossos pecados são apagados. E não só dos livros do céu, também são apagados do nosso coração. Porque Jesus, quando nós o aceitamos, Ele entra no nosso coração como um hóspede honrado, e ali Ele limpa toda a casa. Mais do que isso, Ele é tão influente que agora, na nossa vida, aparecem os hábitos dEle, aparece a vida dEle. E aquela nossa vida antiga, ela morre, fica esquecida, absorvida pela vida de Jesus. Maravilhoso, não? Você gostaria de ter essa experiência? Pois as boas novas do Evangelho te convidam exatamente a isso. Não perca a sua oportunidade. Porque se você aproveitá-la agora, quando o seu nome passar no juízo e o livro for aberto, as suas transgressões serão apagadas com a borracha celestial. Essa borracha que apaga para sempre e nunca mais deixa nada lá. Essa borracha tem um nome. Ela chama-se o sangue de Jesus. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi por você. E todo aquele que crê nele tem os seus pecados perdoados. Não importa o número dos seus pecados, Deus não pôs condições para a sua graça. Ele disse que todos podem ser beneficiados por ela. E em verdade todos já são, ainda hoje, beneficiados por ela. Nós não vamos explicar isso aqui com mais detalhes, mas é bom que você saiba. Cada pão que você come foi Deus que deu. E Ele deu porque Ele se dispôs a te amar naquele grande sacrifício que Jesus fez por você. Sim, você pode ser justificado dos seus erros agora, se você crê em Jesus. Aceita o Salvador hoje. Ou se a sua vida não anda lá como gostaria você, se você sabe que tem coisas más aqui dentro, coisas que ninguém sabe, mas você sabe, porque o Espírito de Deus agora te mostra, entrega para Jesus. Entrega e deixa que Jesus entre na tua vida. Ele vai fazer uma grande obra em você, para que quando o seu nome passe lá, Deus possa pôr uma sentença abaixo do seu nome. Sabe qual sentença?
Está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O seu nome vai estar no livro da vida. E você vai ter acesso à grande recompensa que Deus tem preparado para todos aqueles que aceitam a Jesus. Deus fala de uma grande cidade, de muros de ouro, de portas de pérola, de fundamentos de pedras preciosas, cheias de casas para os santos, aqueles que aceitaram Jesus nesta terra. E ali, falando sobre ela, em Apocalipse 21, verso 27, ele diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mas para ser vencedor, para chegar lá, é necessário vigiar. Você já sabe, não só porque nós dissemos, mas porque está na palavra, que existe um anjo relator que está ali, tomando nota de tudo que você faz. A Bíblia diz que existe um anjo designado para cada um de nós. Está lá em Mateus capítulo 18, verso 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Qualquer pessoa, por pequenina que seja aos olhos dos homens, ela tem um anjo que a acompanha. Então, ela tem um ser que pode fazer relato das suas ações lá no céu. Essas ações são registradas em livros, pensamentos, motivos, intenções do coração, propósitos, obras, palavras, tudo. E tudo vai ser avaliado. E sabe, o juízo de Deus é justo. No livro de Apocalipse, capítulo 4, é dito que quando o juízo finaliza, os seres agora adoram a Deus. E é até curioso o Apocalipse 4 mencionar que eles adoram a Deus e não que adorem a Jesus junto. Você notou isso? Então vamos ler de novo. Apocalipse 4, verso 9. E quando os animais davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, uma pessoa só, ao que vive para todo o sempre. Por que eles adoram só um aqui, só a Deus? Será que seria porque Jesus não pode ser adorado? De maneira nenhuma. Jesus foi adorado várias vezes na Bíblia e você pode adorá-lo sem pecado. Mas aqui, João viu que eles adoravam a Deus por uma razão. O proceder de Deus para justificar você e a mim estava sendo avaliado. E estas criaturas aqui vão se prostrar no céu, reconhecendo que o juízo de Deus foi justo. E em Apocalipse 19, nós vemos o final do juízo quando estes seres se prostram. E veja o reconhecimento que fazem. E depois destas coisas, verso 1, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Verso 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Amém quer dizer assim seja. Eles estão plenamente de acordo com aquela declaração que diz que os juízos de Deus são justos. Deus procede de maneira correta com você. Hoje Ele te dá toda a oportunidade. Hoje Jesus está estendendo a mão para você, falando: filho, vem. Não importa quantos pecados você tenha, eu carreguei todos na cruz. Troca eles pela minha justiça. Deixa que eu viva no seu coração. Eu vou fazer de você uma pessoa obediente, uma pessoa boa, e vou te preparar para o juízo. Se alguém se perder finalmente no juízo, vai ser porque voluntariamente rejeitou a oferta de Deus, o convite que Ele fez. Mas que esse alguém não seja você. Nós vamos orar agora, pedindo que Deus abençoe você, para que você aceite esse maravilhoso plano. Aceite Jesus na sua vida. Não para dizer: eu aceito a Jesus,
mas para que Jesus te faça obediente aos mandamentos que serão a regra do juízo, os 10 mandamentos de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Pai, muito obrigado por nos esclarecer sobre como podemos ser justificados no juízo. Pedimos, Pai, que abra a porta da Tua graça para cada um de nós. Sabemos que ela sempre esteve aberta, e nesse momento que cada um sinta ela aberta para si como indivíduo, e que todos nós que aceitamos a Jesus, todo telespectador que hoje tomou a decisão, seja amplamente recebido pelo Senhor e tenha os seus pecados apagados. Que o Senhor Jesus viva na vida de todos eles que creram em Jesus. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui, mas no próximo episódio vamos continuar com mais um estudo das profecias do Apocalipse. Não perca! Agora você fica com o Lucas Pereira. Obrigado, Jairo. Você gostou do tema de hoje? Deseja saber mais sobre as profecias do Apocalipse, sobre o juízo no céu, em que o seu nome em breve irá passar? Deseja se preparar para os acontecimentos finais? Hoje nós estamos com um kit especial para você. O kit de livros proféticos do programa Amanhã Hoje. Um kit com 5 livros contando os temas proféticos relacionados ao tempo do fim. Por um preço especial, R$ 74,90, já com o frete incluso. Adquira já o seu kit profecias ligando no número que está aparecendo na sua tela. E eu desejo trazer mais uma notícia boa para você hoje. A promoção dos kits de DVD do programa Amanhã Hoje, com mais de 130 DVDs, continua com 50% de desconto. Está válida ainda. Se você deseja adquirir o seu kit completo do programa Amanhã Hoje, ligue agora, não perca tempo. E você pode pagar em até 6 vezes sem juros no seu cartão. Ligue e adquira o seu kit. Agora, se você deseja receber na sua casa, mensalmente, as profecias atualizadas do Apocalipse, assine agora a revista Amanhã Hoje.